Vamos falar hoje sobre as combinações de carregamento. Para que serve isso daqui? A norma, ela vai definir para você falar o seguinte: olha, quando a sua estrutura estiver carregada, vai ter esforços que eles atuam full time, o tempo todo. Tem outros que eles ocorrem com a menor frequência e tem outros que são praticamente raros. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir em dois estudos. Um a gente analisa a resistência e outro a gente analisa o deslocamento, onde que influencia no conforto. A estrutura precisa de ser resistente, mas ela precisa de ser confortável. É isso que a norma faz e é por isso que nós vamos dividir em dois estudos. ELU, Estados Limites Útil, e ELS, que é o Estado Limite de Serviço. Ponto final. Então, para ELU, nós temos quatro possíveis de combinações possíveis. A normal, as últimas especiais ou as últimas de construção e as excepcionais. Aqui no serviço tem mais três, que é o estudo totalmente isolado: quase permanente de serviço, frequente de serviço e rara de serviço. Vou usar as 6 combinações no meu projeto de uma vez? Não, vai depender de cada circunstância. A normal sempre vai ter e as outras nós vamos avaliar se há necessidade de estudo ou não, para otimizar o nosso cálculo e não massacrar, superdimensionar a estrutura devido a uma combinação que não foi considerada dentro do projeto. Então vamos detalhar cada tipo de combinação aqui. Combinação útil ou normal são esforços que estão atuando o tempo todo na estrutura. É como você olhar para o seu projeto e falar: olha só, esses carregamentos vão estar atuando o tempo todo nessa estrutura. Se eu olhar para ela agora, tá? Se daqui 5 minutos eu olhar, está acontecendo. Se eu olhar daqui 30 minutos, está acontecendo. Se amanhã eu olhar, está tendo de novo. Então isso é uma combinação útil ou normal. Então, por exemplo, o peso da telha, peso do vento, peso de maquinária, o que tem sobre a estrutura, peso de acessórios. Então são coisas que estão ali praticamente, quase que permanentemente. Lembrando que também pode ter ações variáveis, mas essas ações variáveis são frequentes. Por exemplo, vamos supor que fosse uma escada de um shopping. Normalmente, se você for olhar a cru, é o peso próprio, mas tem constantemente também uma ação variável de pessoas subindo e descendo aquela escada. Então a gente pode falar que isso é uma condição normal, uma condição operacional dessa estrutura. A combinação última especial, ela é o seguinte: eu vou trazer aqui o que a norma mesmo fala. Ações transitórias com duração muito pequena, ou seja, uma coisa que está atuando ali, uma duração muito pequena em relação ao tempo todo que essa estrutura está disponível. Vou dar um exemplo para facilitar. Você vai montar uma ponte numa zona rural, bem distante, onde que ali geralmente as cargas que estão atuantes, o peso próprio da pontezinha, mais o peso das pessoas, de vez em quando passa o animal, normalmente vai passar carro de passeio, bacana. Isso a gente pode dizer ali que talvez a combinação normal. Mas raramente pode passar um trator, um jirico, que geralmente fica para dentro ali das fazendas e uma vez por mês ele sai para poder fazer manutenção e tem que passar por ali. Ou seja, é uma condição especial. Veja só, ela é muito pouco presente. Passa o mês todo, às vezes uma vez ao mês, aquele equipamento mais pesado passa pela estrutura. A gente vai ignorar ele? Não, mas nós vamos colocar ele dentro de uma condição especial para que possamos minimizar dentro das combinações de cálculo e não majorar tanto uma ação que não é tão frequente assim. Então isso é uma combinação última especial. A de construção é quase igual a especial, a diferença é que a gente vai dar um termo diferente. Por exemplo, você está fazendo uma construção de um galpão. Durante a construção dele, às vezes você precisa de equipamentos montados sobre ele, pessoas. Então vamos supor que você está fazendo essa consideração. Aí você olha só, essa estrutura, durante a construção, ela vai estar mais carregada do que depois que eu entregar ela. Por quê? Durante a construção vou ter pessoas às vezes transitando, equipamentos sobre ela. Então é preciso de fazer essa avaliação. Existe a possibilidade de, durante a construção, ter um maior carregamento? Vamos supor que fosse um edifício. Tem essa possibilidade, né? Material, matéria-prima,
Às vezes vai estar muito mais carregado depois que a obra foi entregue. Então aí sim que você entra com uma combinação última de construção. Tá legal? Isso não quer dizer que você não tem que avaliar a combinação normal. Não, você vai avaliar a normal, default, vamos dizer assim, e a de construção, porque é uma combinação que pode vir a acontecer. Aí entra a combinação última excepcional. O que é? É uma carga muito rara de acontecer. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um galpão num lugar onde tem várias prateleiras, carregamento de moldes, 2, 3 toneladas, empilhadeira, pode ter o risco de uma manobra de empilhadeira dar um choque mecânico contra o pilar. E aí você vai avaliar. Vou considerar essa carga, sim ou não? Aqui ninguém vai esbarrar. Um dia vai esbarrar. Cliente, é uma área de risco, tem manobra. Se a gente não fizer um sistema de proteção para isso daqui, proteger o pilar contra choques mecânicos, pode acontecer. E aí você não há esse tipo de proteção, e pode algum dia, eventualmente, ter um choque de uma empilhadeira não fazer uma manobra, é uma questão a ser considerada. E aí é a hora que entra com uma combinação última excepcional. Tá entendendo? Então você tem uma estrutura que normalmente full time ela fica na combinação normal, às vezes ela recebe um carregamento especialzinho, às vezes durante a fabricação dessa estrutura, pode ser que ela esteja mais carregada do que nas condições normais de projeto, e a excepcional é uma coisa que acontece praticamente, raramente e por um tempo muito curto. Pois bem, então sabendo que tem essas combinações, nós temos que entender que a norma vai nos dar equações para juntar todas essas forças e encontrar no final das contas qual é a força atuante sobre aquela estrutura em um dado momento em função da sua combinação. Então, para a combinação normal, eu vou explicar essa equação aqui dentro de softwares, por exemplo, dentro do Cypher 3D, já tem tudo lá, vocês têm como configurar e ele vai fazer toda essa combinação para vocês. Porque vocês vão ver que, na verdade, tem que fazer a combinação e considerar que qualquer carga pode assumir uma situação de ação principal ou secundária. Não se preocupe que eu vou explicar isso agora o que é. Mas como que funciona no ar? Ela primeiro separa um slot dentro da equação, que é a primeira termo dela, que vai pegar a ação permanente e amplificar essa carga com um coeficiente de ponderação. Esse coeficiente de ponderação, que é esse daqui, ó, que é o gama G1, ele está aqui, ó, ações permanentes. Então, para todas as forças que são permanentes em função do tempo, nós vamos ter que majorar, amplificar. Quanto? Depende. Se é peso da própria estrutura metálica, 1,25. Se é peso próprio de elementos construtivos utilizados em loco, 1,4. Peso próprio dos elementos construtivos em geral e equipamentos, 1,5. Tá? Então, o que mais vocês vão utilizar geralmente aqui seria o quê? 1,5 e 1,25. Dentro do Cypher 3D, às vezes ali tem um problema ali de você conseguir configurar para o peso próprio o valor de 1,25. Aí, na hora que chegar lá, eu mostro como que matematicamente vocês podem contornar isso daqui. Aí é o momento onde que esse conhecimento teórico pode ajudar vocês a ficar atento nesse software e em outros softwares que você, porventura, for utilizar. Mas vamos lá. O primeiro termo, vamos pegar todas as forças permanentes e multiplicar pelo coeficiente de ponderação em função daquela. Então, por exemplo, se for peso próprio, a gente vai pegar peso da viga 1 vezes coeficiente de ponderação para peso próprio, 1,25. Peso de equipamento, peso do equipamento 0,1 vezes 1,5. Eu vou mostrar matematicamente isso para vocês, mas é só para você entender o que está fazendo. Está pedindo para você fazer a somatória de todos os pesos, né, para aquele ponto que você quer analisar, e soma aquele peso e multiplica pelo coeficiente de ponderação. Tá bom? Depois, no segundo termo da equação, o que a norma fala? Beleza, você majorou para mim ações permanentes. Pronto. Colocou tudo dentro do pacote. Agora, eu estou vendo que você tem várias ações que são variáveis.
porque elas mudam de intensidade, tem hora que está presente, tem hora que não está. E se você tem aí, por exemplo, 5 cargas variáveis, em algum momento essas cargas podem se tornar principais. Por exemplo, eu tenho carga 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter hora que a carga 1 é a principal. Vai ter hora que a 2, vai ter hora que a 3, vai ter hora que a 4. Cada hora, assume como sendo a principal ação variável atuante naquela estrutura. E aí é na hora que a gente tem que fazer várias equações. Primeiro, considerando que a carga 1 é a principal, a carga 2 é a principal, a carga 3 é a principal, então a gente teria que fazer várias equações dessa daqui, simulando cada caso. Aí é óbvio que é na hora que o software dá uma puta produtividade, porque ele vai simular tudo para você. Mas, então o que é feito? Você vai pegar uma ação variável e multiplicar pelo coeficiente de ponderação agora para ações variáveis. Aí a pergunta é, quem é essa sua ação variável? Evento 1.4. Por quê? A combinação é normal. Observe que isso aqui é para uma condição de carregamento normal, 1.4. Não é evento, possivelmente vai encaixar nos outros casos tudo aqui em 1.5. Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso dessa estrutura e da ocupação dessa estrutura. Então, podemos dizer que aqui, em cada momento, eu vou pegar carga 1 vezes o coeficiente dela. Pronto, monta a equação toda, fecho ela. Depois venho reescrevendo e considerando que a carga principal variável é a 2. Depois, outra equação. Carga principal a 3. Depois, outra equação a 4. E vou fazendo isso até ter todas as combinações possíveis, considerando as cargas variáveis aqui. Pronto, fechou o segundo slot da equação, o segundo termo, e aí vai para o terceiro, que a Caramba fala, ok, você me falou que tinha algumas cargas permanentes, você já majorou. Você veio aqui na ação principal e também fez uma majoração utilizando o coeficiente de ponderação gama Q1, tá bom? Que está vindo aqui da tabela 1 da NBR 8800. Agora, você me falou que tinha 5 ações variáveis. Uma você já colocou lá como principal nessa equação. Então vamos pegar a 2, a 3, a 4, a 5 e vamos fazer algumas coisas aqui. Primeiro, nós vamos majorar ela, vamos ponderar, jogar essa carga para cima e nós vamos utilizar um coeficiente π0, que vai ser para combinar essas cargas uma com as outras para a gente tentar diminuir o efeito por elas, porque a gente sabe que nem todas vão estar atuando com toda a intensidade possível no mesmo instante. Então a gente vai fazer, dando continuidade na equação. Se aqui for a carga 1 variável principal, eu vou ter que fazer carga 2 vezes o coeficiente de ponderação para essa carga, vezes o coeficiente de combinação para essa carga, vezes a carga. Beleza, monta outra equação, vem fazendo tudo que eu fiz na primeira, coloco agora como uma carga 2 sendo principal, e aí eu vou fazer toda essa jogada aqui matemática para carga 1, 3, 4, 5. Depois eu vou fazer de novo. Se eu considerar que é a 3, aí eu venho fazendo aqui na segunda parte, na terceira parte da equação. 1, 2, 4 e 5. Até eu fazer todas as combinações. Onde que é esse coeficiente aqui, gama QJ, né, que está aqui? O gama QJ está aqui, ó. Vai depender, né, de quem que é. Se é a ação de vento, que geralmente é isso, né, ação de vento ou demais ações. Quem que é o coeficiente de combinação? Da onde que você está tirando isso aqui? Está na tabela 2 falando. Coeficiente de combinação, π0. Ações variáveis causadas pelo uso e ocupação. Locais que não há predominância de pesos e de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas. Então, observe, não é uma carga permanente, mas está falando que essa carga não pode ter uma predominância de peso por um período muito longo. É aquela carga que chega ali e some. Depois tem uma outra opção. Locais que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos. Mas isso não quer dizer, obviamente, que é uma carga permanente. Tá? Um equipamento ele pode ser movido, retirado. Tá legal?
ou elevadas concentrações de pessoas. Aí você utiliza o quê? 0,7. E se for biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas, garagens, né, sobrecargas em coberturas? 0,8. Então vai depender de quem que é o FQ, ou seja, quem que é a força para você colocar ela aqui. Só que aí você tem que fazer a somatória de todos. Então é como se fosse aqui, vamos supor que tivesse duas cargas permanentes, eu vou explicar com números já já. Carga 1 vezes o coeficiente dessa carga. Mais, aí por exemplo, tem outra carga permanente, carga 2 vezes o coeficiente dessa carga, pronto, acabou. Acabou todas as cargas permanentes, vou para a ação principal. Tem 5 cargas, adoto primeiro uma dessas cargas como sendo principal. As outras tudo, eu vou ter que fazer o somatório delas, sempre usando esses fatores aqui. Se você não conseguiu materializar isso na mente, não tem problema que eu vou explicar com mais detalhes ainda, mas a gente está injetando essa informação aqui aos poucos. Então, isso daqui é a construção da equação, é daqui que vem os dados, e a inteligência, o raciocínio das equações sempre vão ser assim. Ele pede para você dar um tratamento nas ações permanentes, das variáveis ele pede para você assumir uma como sendo principal e as outras você joga ali como secundárias e a norma vai fazer tanto uma majoração e depois combinar tudo para poder chegar no número final. Bacana? As combinações últimas de construção vai fazer praticamente a mesma coisa. Vamos observar o que muda? Olha lá, vai pegar a carga última, as cargas permanentes, né? E multiplicar pelo coeficiente também de ponderação para essas ações permanentes. Pega as ações especiais e adota ela aqui. E um detalhe importante aqui, a norma deixa uma nota, é o seguinte, olha, se sua ação variável principal tiver um tempo de atuação muito pequeno, ao invés de você adotar aqui Psi0, você pode adotar Psi2. Isso está querendo dizer que, vamos supor que você tem 5 cargas, aí você tem a carga 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que a carga 4, ela tem um tempo de atuação na estrutura muito curto, muito curto. O que você vai fazer na hora de fazer as combinações aqui nas ações secundárias? Você vai adotar, em vez de Psi0, adotar Psi2. Vai melhorar, vai reduzir a carga. Então, isso daqui mostra o porquê que às vezes você vai trabalhar com um projeto estrutural, vai olhar para outro projeto, às vezes você vai ver que uma estrutura está diferente da outra. Depende muito do entendimento do que cada um fez e a estrutura vai ser dimensionada para se comportar daquela maneira como você está definindo, tá bom? Na dúvida, se você não tem essa clareza de que essa carga realmente tem um tempo muito pequeno comparado com as outras, siga definindo como Psi0 para todos os casos aqui, porque você vai estar trabalhando a favor da segurança. Já na combinação última excepcional, o que é feito? A mesma coisa aqui em cima, carga permanente vezes o coeficiente de ponderação, mas agora você vai utilizar os valores ali de baixo, né? Por exemplo, 1,10 para piso de estrutura, para outras cargas 1,3. Nas ações variáveis agora, você não tem mais o coeficiente de ponderação. Você só traz aqui aquela carga que você está chamando de excepcional. O que seria essa carga? Carga de choque mecânico. Então, reescrevendo a equação. Força, peso próprio da estrutura vezes coeficiente de ponderação. Peso da telha vezes coeficiente de ponderação. Peso de equipamento, peso de acessórios vezes coeficiente de ponderação. Beleza, acabei cargas permanentes. Vou para carga excepcional. Qual é a carga excepcional que você está analisando ali naquele ponto? Choque mecânico da empilhadeira. Ponto. Não tem majoração, não tem redução, não tem nada. Beleza. Peguei a carga excepcional, o resto, tudo, vai ser secundária e vai seguir. Coeficiente de ponderação vezes o coeficiente de combinação, Psi0, vezes essa ação variável, que é a variável secundária. Então é assim que funciona essas 3 combinações. Eu vou mostrar já já com dados alimentados para vocês entenderem melhor. Mas a princípio vamos só nos atentar aqui de como que funcionam as equações, como que os dados são injetados e o porquê das coisas.
Vamos falar das combinações de serviços. Nós temos 3 tipos: a quase permanente, a frequente e a rara de serviço. A primeira é aquela que nós vamos utilizar para avaliar a estrutura no dia a dia, ou seja, quase toda a vida. Então são combinações quase permanentes. Todas as ações variáveis são consideradas com seus valores que eu vou mostrar aqui já, para a gente garantir que essa estrutura não tenha deslocamentos excessivos e que não provoquem danos a outros componentes da estrutura. A equação é muito simples, vai somar todos os pesos permanentes e na hora que for considerar as ações variáveis, nós vamos multiplicar pelo π2, ponto final. É assim que a gente faz o levantamento de esforços para a gente garantir que essa estrutura, novamente, não tenha deslocamentos excessivos e não provoque danos a outros componentes. As combinações frequentes de serviços é aquelas que se repetem muitas vezes durante o período da estrutura, na casa de 1 milhão de vezes no período de 50 anos. Então, vezes, frequência, repetitividade, aquela carga que chega lá, some, chega lá, some. 1 milhão de vezes entrando e saindo. Essa duração total é uma parte não desprezível na ordem de 5% desse tempo todo. Tá bom? Então, é pela repetitividade e pelo tempo que essa carga fica atuante. Tá bom? Essas combinações são utilizadas para estados limites reversíveis, isto é, que não causam danos permanentes à estrutura. Então, para a gente fazer essa avaliação, como que é feito? Soma-se todos os pesos próprios, depois nós vamos pegar as ações variáveis e multiplicar pelo π1, e as demais nós vamos utilizar a π2, tá bom? Que está lá na nossa tabela 2 da NBR 8800. Temos também a combinação rara de serviço, que são combinações que não vão atuar por muitas horas ao longo do seu período todo de vida, vamos pular 50 anos de vida, mas aqui a gente está considerando que essa carga rara de serviço, que pode ser uma carga lá excepcional, ela pode provocar um dano permanente nessa estrutura. E nesse caso, é a somatória dos pesos próprios mais o FQ1, tá bom? Olha lá, nas combinações raras, a ação variável FQ1 é tomada com seu valor característico, FQ1K, e todas as demais vão ser reduzidas, né, pelo coeficiente π1, que está lá na nossa tabela 2. Tá aqui, ó, π1, tá na tabela 2. Então, para poder sintetizar isso daqui, quando vocês fazem o cálculo lá da combinação última LU e a estrutura passa nessas condições aqui, você está garantindo que, em termos de resistência, essa estrutura está passando. Mas isso pode ser que não seja tão legal em termos de deslocamento, em termos de conforto, em termos de uso da estrutura. E aí por isso que a gente faz também uma análise de combinações, por exemplo, na condição quase permanente, na frequente de serviço ou na rara de serviço, para garantir que esses esforços atuantes aqui estejam dentro de um limite aceitável de deslocamento dessa estrutura, porque obviamente essas cargas tendem a deslocar essa estrutura e provocar tanto danos permanentes, quanto não permanentes, quanto desconforto de quem utiliza essa estrutura.